E temos que nos lembrar que nós somos o topo da cadeia alimentar, portanto, tudo o que a gente faz a este ambiente, que todos os outros seres vão sofrer, nós vamos sofrer mais ainda porque estamos no topo. Seja bem-vindo. A Biblioteca de Angra do Heroísmo acolheu o debate Cultivar o Ambiente, uma colher de saúde, com o objetivo de despertar para as mudanças na agricultura e na alimentação, fundamentais para combater algumas das problemáticas ambientais. Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, juntou-se por videochamada a Avelino Ormonte e Andreia Aguiar. É necessário parar para ouvir o corpo e o planeta. Afinal de contas, ao cultivarmos o ambiente, também estamos a dar uma colher de saúde a nós próprios. A melhoria da nossa alimentação, aliada a uma agricultura ecológica, pode ser fundamental para que a terra seja mais justa e equilibrada, tendo em conta as alterações climáticas. Nos últimos 60 ou 70 anos, a aposta agrícola foi uma aposta completamente irracional, portanto é uma aposta essencialmente tecnológica, é uma aposta em que a produção é totalmente pensada para uma exportação sem propriamente um racional de sustentabilidade, portanto a ideia de facto é produzir para o mundo o mais depressa possível, em quantidade e sem ter em conta nem sequer aquilo que seria essencial, que é de facto o respeito pelas situações de origem, pela qualidade de vida e pelos empregos que proporcionaram de facto esse tipo de produção. Portanto, é de facto uma produção que é de base muito tecnológica, portanto sem de facto respeitar a natureza e a relação com a natureza e, portanto, era também em si mesmo um percurso inaceitável cujo desastre está à vista na degradação dos solos, na contaminação das águas. E temos que nos lembrar que nós somos o topo da cadeia alimentar, portanto, tudo o que a gente faz a este ambiente, que todos os outros seres vão sofrer, nós vamos sofrer mais ainda porque estamos no topo. Portanto, a gente acha que somos de facto muito inteligentes, porque naquela evolução a gente deu um boom em termos de capacidade intelectual, mas depois no básico parece que nos perdemos a dada altura. E todos os xenobióticos que a gente encontra na natureza podem ser desde os plásticos, os pesticidas, os herbicidas, tudo isso está à nossa volta, a gente usa e abusa deles, infelizmente. Alguns a gente sabe, outros a gente não sabe. A própria forma de confecção alimentar tem um impacto, portanto a produção, a confecção e a própria eliminação depois. Há que pensar no uso que damos ao planeta. É certo que existe desigualdade de recursos e a cada dia que passa torna-se difícil falar em sustentabilidade. A nossa forma de viver leva à destruição daquela que também será a casa das próximas gerações. O empresário da área da agricultura biológica deixa um conselho. Desenvolver ao máximo aquilo a que se chama de sustentabilidade, que é fechar circuitos. Não ter que ir ao mercado, ou ir ao mercado o mínimo possível. Ou seja, se precisa de composto, tem de o fazer, ou deve fazê-lo. Porque ir comprar outro implica muitas outras coisas, muitos sacos, transportes, vir de outro lado do mundo, e etc. Portanto, nós temos essa capacidade de fazê-lo. É de notar um excesso de contaminação a juntar ao grande consumo de carne que contribui para o aumento da emissão de carbono. Toca a todos nós e aos agricultores do futuro fazer a diferença com produtos biológicos e métodos mais amigos do ambiente. É fundamental, de facto, que a agricultura se transforme, não é? E que progressivamente, de facto, passemos de uma agricultura que é essencialmente desajustada, desligada da realidade natural, para uma agricultura que cria, de facto, produz em harmonia com as condições que a natureza oferece, com os recursos endógenos, portanto, com aquilo que, de facto, é possível, de facto, fazer em determinados contextos. Isto vai ser, como é que podemos acelerar esta transição, porque é, de facto, demasiado importante. Não há forma de responder às alterações climáticas, à crise da biodiversidade,
à desigualdade se não olharmos de facto para esta grande atividade que é a agricultura, que é uma relação privilegiada do homem com a natureza e, portanto, esta atividade económica é fundamental para a transição ecológica. E a forma de acelerarmos é, de facto, levarmos a que a percepção das pessoas, dos jovens, das crianças, dos adultos, das famílias, de facto, na mudança, numa nutrição, portanto, e de facto, o consumo e o papel do consumidor é absolutamente estratégico. A agricultura é 1, 2, 3 e depois 3, 2, 1. Não é mais do que isso. No entanto, há sempre a tendência de mandar para a agricultura, mesmo nas escolas, portanto, as pessoas têm dificuldade de aprendizagem. E eu pergunto muitas vezes a mim próprio e até a algumas pessoas que são responsáveis por fazerem estes programas. Então, vocês querem pôr nas mãos de quem este tipo de responsabilidade de preparar o combustível que vai consumir os vossos filhos e netos, não é? Portanto, esta área da agricultura é uma área de veras importante. Portanto, nós precisamos na agricultura das cabeças mais refinadas, dos cérebros pensadores, das pessoas com grande capacidade de produzir um combustível limpo para que fiquem menos pessoas doentes, para que tudo seja melhor na sociedade, não é? Para que se entendam os ecossistemas e também os relacionemos com as comunidades, com as pessoas. Andreia Aguiar alerta para uma alimentação saudável sem recurso a produtos que podem realmente ser tóxicos para a nossa saúde e para o planeta. Somos aquilo que comemos e construímos o lugar onde vivemos com base em químicos, sem olhar para o facto de o mundo e a natureza darem-nos tudo aquilo que precisamos. Há pessoas que, a dada altura, estão a criar até mesmo quase intolerâncias alimentares, que não têm a ver com o alimento de base, mas têm muito a ver com a forma como ele foi produzido. E essa produção é que cria depois em nós uma série de intolerâncias alimentares que faz com que as patologias acabam por surgir. Há muita gente que não é intolerante ao glúten, mas é intolerante à forma dele ter sido produzido, porque no fundo a modificação genética que foi feita a um cereal, se de facto não há praga nenhuma que chegue a esse cereal nós vamos consumir, portanto nós estamos no topo da cadeia alimentar, portanto é por ali que a gente tem que ir. Provavelmente não teríamos tantas queixas e nem tantas patologias a surgirem até em pessoas muito mais novas, sem razão nenhuma aparente, com N consequências em termos laborais e não só, em termos até de sociedade e de bem-estar, se nós conseguíssemos ter alimentos muito mais sãos para uma mente e para um corpo muito mais são. E é nesse sentido. É diversidade, acima de tudo, pensar exatamente o que o mundo teve para nos dar e deixar a natureza como ela está, porque ela sabe o que é que fez. Ela fez bem feito a primeira vez. Este debate insere-se no Plano Anual da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, onde não são esquecidos os problemas ambientais. Ao ajudarmos o planeta, também contribuímos para o nosso bem-estar sem químicos e contaminação. É assim que terminamos o programa de hoje. Até amanhã.